só tentar responder também vou tentar responder com o exemplo, por exemplo, o exemplo da nossa igreja. Portanto, tem aquilo que será, que eu acredito que será também comum em muitas igrejas dos irmãos, tem uma estrutura de madeira em ogiva, não é? Depois tem uma cruz de madeira também. Curiosamente, as paredes estão vazias, apesar de ser comum também poder haver um texto bíblico escrito. Aliás, na igreja onde eu cresci, em Igreja Batista de Queluz, ainda hoje cresci com Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E foi dos textos que mais rapidamente eu memorizei, porque ele estava lá, portanto, todos os domingos eu li. Eu creio que mais interessante, de repente, de haver uma prescrição do que se pode e do que não se pode, porque, reparem, dentro da Reforma Protestante estas discussões tornaram-se às vezes complicadas. Lutero, por exemplo, ficou mais próximo, em comparação com as nossas igrejas, de facto mais próximo daquilo que é uma igreja católica, não no sentido de veneração das estátuas, isso de facto os luteranos não fazem, mas a igreja continuou bastante enfeitada para os padrões que nós temos. Agora, mais importante da discussão do que se pode e não se pode, porque, por exemplo, para alguns cristãos evangélicos, tão somente a presença de uma cruz já é um símbolo que nem isso deveria estar. Portanto, nós evangélicos somos complicados, de facto, uns com os outros, não é? Quando se há 4 evangélicos, há pelo menos 5 opiniões, porque há um que está indeciso e que ainda não sabe bem. Agora, mais interessante é nós percebermos o que é que a pergunta... Eu tentaria responder à pergunta com uma pergunta. O que é que a Igreja quer afirmar quando a pessoa entra? Sabendo nós que o valor objetivo não está nas coisas, mas sabendo nós que conforme a nossa apresentação há um reflexo daquilo que queremos, qual é a importância que a Igreja quer ressaltar quando a pessoa entra? Eu acredito que na nossa nudez, na nossa simplicidade, para já há beleza na simplicidade. Uma das coisas que me marcou há 10 anos, quando nós, há 10 anos, começámos uma igreja nova, que depois, na prática, se juntou à igreja antiga, o que acabou por acontecer foi uma revitalização de uma igreja que estava a morrer, com uma igreja nova que veio de São Domingos de Benfica para a Lapa, foi isso que aconteceu. Mas uma das coisas que me marcou há 10 anos, quando nós começámos a usar as instalações da Igreja Batista São Domingos de Benfica, era uma igreja que tinha existido e tinha fechado. Mas como havia uma associação batista a funcionar lá, eles mantiveram as instalações que estiveram fechadas por 15 anos, talvez. Quando nós trocámos as cadeiras, sabem aquelas cadeiras que as igrejas ainda têm hoje de madeira? São ótimas para carunchos. São mesmo, porque o primeiro culto que nós fizemos com as cadeiras de madeira, eu saí todo marcado de bicharada que estava lá, então foi... Pronto, mandámos as cadeiras fora, mandámos, para não ofender ninguém, mandámos aquele tipo de jarras iluminadas anos 70, que são assim, género colunas, que se ligavam e ficavam iluminadas, e uns naprons que havia. De facto, mandámos isso fora, porque a comunidade era nova, comprámos cadeiras novas, mas mantivemos a mesa da ceia. E neste caso tirámos o púlpito só por dizer que a igreja era tão pequena que com a mesa e com a mesa da ceia, com o púlpito ficava atravancado. E eu passei a usar a própria mesa da ceia como púlpito. E mantivemos o órgão. E depois dizia: louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Bendizei o seu nome. Portanto, era um sítio minúsculo, mais pequeno do que metade deste palco. Mas era um sítio onde, quando a pessoa chegava, alguma coisa era afirmada. Porque na mesa estava a mesa, estava o verso, estava o órgão e estava uma Bíblia aberta. E marcou-me na altura, porque alguns dos meus amigos católicos, eles entravam e diziam assim: que sítio tão bonito. Que sítio tão bonito. Portanto, eles conseguiam ler, naquela nudez, naquela simplicidade, um despojamento que os convidava à quietude. Ao passo que quando eu levei à Igreja-mãe, que era mais sofisticada, e que tinha tido umas obras, toda a gente estava contente com as obras, mas as obras tinham tornado a igreja mais parecida com isto, com um auditório. E ele entrou nessa e disse: não é muito bonita esta igreja. Agora, ironicamente, as pessoas depois das obras estavam todas contentes, porque tinham cadeiras mais confortáveis, porque havia um ecrã para poder projetar, a igreja estava mais moderna. Mas, curiosamente, tinha perdido algum do nervo fundamental para afirmar a centralidade da palavra. Agora, isto não são questões fundamentais do Evangelho. Portanto, eu acho que as igrejas podem e devem fazer de maneiras diferentes.
Muitas vezes eu sou convidado para estar em igrejas onde não há qualquer tipo de caracterização, que são auditórios. E eu vou lá e não vou chatear ninguém por causa disso. Mas, de facto, eu acredito que há um músculo estético que se perde. E se nós tivermos em conta que a maior parte das pessoas do nosso país são católicas romanas, elas talvez nos possam ensinar algumas coisas acerca do valor dos símbolos. Não para os venerarmos, mas para percebermos que os símbolos têm valor. E a pessoa que julga que os símbolos não têm valor, é a mesma coisa lá em casa. Porquê que nós, lá em casa, somos cuidadosos na maneira como cuidamos do espaço? Porquê que, e geralmente, sem dúvida, em termos de maioria, provavelmente são as mulheres que até acabam a cuidar disso, mas porquê que nós tratamos a nossa casa, de facto, como se fosse um sítio de culto? Porque ela é um sítio especial para nós. E nós gostamos que, quando a pessoa entra, ela se sinta acolhida e que ela entenda os valores da casa. A mesma coisa deve ser com a igreja. O que é que estamos a transmitir? Quando a pessoa entra numa casa de oração, o que é que estamos a transmitir? É verdade, termino só dizendo isto, é verdade que para nós a igreja não é o lugar. E usou a expressão que eu acho mais indicada. É a casa de oração. É um lugar onde nós nos reunimos para orar, para adorar. No entanto, até nesse lugar, pelo modo como as coisas estão dispostas, há uma mensagem que nós podemos transmitir. E eu creio que ela tem valor também. Boa pergunta. Eu acredito que, por um lado, se nós conseguirmos evitar uma dicotomia, se conseguirmos evitar a dicotomia de emoção versus razão, talvez sejamos mais ajudados. Ou seja, a razão deve ser convocada, aliás, lembrem-se da expressão do apóstolo Paulo, o culto racional, ao mesmo tempo que a razão tem espaço para acomodar a emoção. Eu creio que o problema é precisamente quando a dicotomia se constrói de uma coisa contra a outra. De uma coisa contra a outra, dando origem a duas coisas que são desinteressantes e que não me parecem ser muito bíblicas. Por um lado, como foi caracterizado e concordo, um louvor que pode ser assim até uma espécie só de expressão emocional. Aliás, não sei se já vos aconteceu, comigo já me aconteceu. Que é, às vezes a expressão do louvor pode ser tão emocional que se a pessoa não está naquele comprimento de onda, fica excluída. Não é? Vamos dizer assim, se as pessoas estiverem preocupadas num tipo de louvor para conduzir a coisa para um tipo de intensidade emocional, se o José vier e emocionalmente estiver num dia não, o que o culto lhe vai estar a dizer é que tu não tocas aqui, que isto hoje é só para quem está intencionalmente acordado. E essa é uma coisa que eu acho que é empobrecedor para a igreja. Portanto, a igreja não se pode dedicar a uma espécie de êxtase emocional, onde ou fazes parte ou estás excluído. Por outro lado, e já dá para antecipar o que eu vou dizer, também não pode cair no outro extremo, que é, ou tu cantas isto com ar racional, não mexe, porque isto é só... e percebam, estou a ser muito franco, e a minha experiência não tem de ser a referência aqui, mas uma das coisas que eu acho, também dependendo para o auditório que estou a falar, imaginem, se eu estivesse a falar para um encontro de igrejas carismáticas, provavelmente eu ia dizer, meus irmãos, eu gosto tanto da vossa intensidade, mas se calhar sejam cuidadosos com a vossa intensidade. Agora, não sei se estou a acertar, mas eu vou falar nos batistas, não vou falar nos irmãos. Quando eu falo para os batistas em Portugal, dependendo da idade, os mais jovens não são necessariamente como os mais velhos, mas o problema das igrejas mais batistas é o extremo contrário. E percebem? Às vezes é pregar para o coro. Eu não vou falar na minha igreja batista a dizer, vocês já viram o exagero daquele pessoal e que faz assim. Não, se eu estou a pregar para o coro, as pessoas vão se sentir melhores do que elas realmente são, porque estão a pensar nos males dos outros. O trabalho do pregador não é falar nos males dos outros, é falar nos males das pessoas que estão presentes. E nesse sentido, só para dar o contexto, para mim, na minha igreja, por exemplo, o maior mal não é o exagero emocional. Para aqueles que vieram do contexto batista como eu, o maior mal é eles, no certo sentido, constrangerem também a sua própria expressão emocional. Agora, vai depender sempre um pouco do contexto. Eu creio que as duas coisas são convocadas.
Mesmo o livro fala nisso. O cérebro convoca o culto, mas ao mesmo tempo... o culto convoca o cérebro, mas ao mesmo tempo que convoca o cérebro, só convoca o cérebro porque o coração está lá envolvido. E nesse sentido eu preferiria não ter nem de optar por um extremo nem pelo outro. Só ainda a questão das letras. É verdade que eu creio que as letras precisam de voltar a estar claramente mais na palavra. Com isto não estou a dizer que todos os cânticos têm de ser salmos, e há tradições evangélicas que só cantam salmos. Há tradições evangélicas que só cantam salmos. Portanto, se for, queria cantar o Brilha Jesus, esquece, não está na Bíblia, não cantamos. Eu respeito essa tradição, mas de facto eu não tenho essa perspectiva. Agora, tendo dito isto, também reconheço que nós precisamos de ter uma noção de que aquilo que cantamos tem de ser o que vem da palavra. Eu diria que para a geração mais nova, um extremo que talvez não seja tão interessante como parece um extremo, é que o louvor está demasiado centrado eu. A quantidade de vezes que se diz eu isto, eu aquilo, eu amo-te, Senhor, tudo isso faz parte. Não deve estar fora. Mas às vezes é uma coisa sozinha, abandonada, é só pessoa com Deus. Esquecendo que nós, quando estamos em igreja, nós estamos a cantar como um conjunto. E só para terminar com um exemplo prático também. E aqui eu sei que também é complexo dependendo do tamanho das nossas congregações. Provavelmente pode até não ser tanto um problema vosso como é para outras comunidades evangélicas. Quando a igreja se reúne, aquilo que deve ser mais ouvido é o cântico da congregação e não os instrumentos. E, por exemplo, na minha igreja nós temos bateria, usamos órgão, guitarra, temos coisas que estão eletrificadas. Mas há uma preocupação de, quando nós nos juntamos, aquilo que é importante é a afirmação coletiva. Os próprios cânticos não podem ser cânticos que sejam difíceis de cantar. Têm de ser cânticos que a igreja responda. Porquê? Porque quando a igreja se está a responder, há uma estética que ela está a obedecer. Nós estamos a antecipar aqui aquilo que vai ser a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai ser o povo de Deus reunido na sua presença em louvor. É suposto que essas vozes se ouçam sobre todas as coisas. Agora, talvez esta referência seja mais também um encontro em relação à questão. Mas, por outro lado, eu diria... Cuidado com as dicotomias, para não cair nem num extremo de puro racionalismo, nem num extremo de emoção exagerada. Esse exemplo, eu acho que é um exemplo certeiro acerca de uma língua comum para os cristãos evangélicos, que é o canto. É um excelente exemplo porque os cristãos evangélicos podem se detectar uns aos outros pela maneira como cantam e pelo que cantam. Sabem, no contexto católico romano provavelmente não funcionará assim. Porque não é da música que se espera que as pessoas se identificam. Nesse aspecto, reparem novamente uma estética centrada na palavra. Para os cristãos evangélicos é suposto que, como a pessoa está a cantar aquilo que eu canto, a palavra, eu sei que ela acredita no mesmo que eu acredito. No catolicismo, por exemplo, não tem a ver com isso, tem a ver com os gestos. A pessoa benze, por exemplo. A gente sabe que se vê uma pessoa que se benze, ela provavelmente será católica. Será praticante ou não, outra história, mas a gente sabe, é católico. Porquê? Porque o centro não está na palavra. O centro está na manifestação que não é do logos, da palavra, ao passo. E é curioso, porque a experiência que tenho, eu tenho uma experiência parecida, que é lá na igreja, muitas vezes, há uma senhora que faz a limpeza numa casa ao lado da igreja. E a igreja tem um pequeno pátiozinho a caminho do salão social e ela canta cânticos da igreja. E eu penso, sempre que eu ouço, eu digo, eu estou a ouvir alguém que acredita no mesmo que eu acredito. Como é que tu sabes? Porque ela está a cantar. Porque responder com palavras é sinal de que a palavra fez efeito. Por isso é que para nós, exagerando um pouco, cristãos evangélicos, se a pessoa não canta, não tem fé. Por isso é que, reparem, estou a exagerar, obviamente. Mas há dois parâmetros diferentes. E queria terminar aqui porque eu acho que é uma das maneiras que nós devemos compreender. Contando uma experiência que eu não sei se está contada no livro. Para nós, cristãos evangélicos, como a palavra é o fundamento. E reparem, porquê que a palavra é o fundamento? Porque a palavra foi o que deu origem a todas as coisas. A palavra escrita é o que revela a palavra encarnada. Vocês já pensaram que Cristo... A palavra é tão importante no cristianismo porque Cristo é uma palavra com pernas. A palavra encarnou e tabernaculou entre nós, como diz João 1. A palavra fez carne. É por isso que nós somos, deixem-me usar a expressão, obcecados pela palavra. Porque a palavra fez-se Salvador. Quando o apóstolo Paulo explica, olha, todas as coisas que tu estás a ver, elas só existem porque foram criadas pela palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus?
Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra é o Filho. Todas as coisas foram criadas pelo Filho, por causa do Filho, para louvor do Filho. É por isso que nós somos obcecados pela palavra. Não é porque somos teóricos. Não é porque não achamos que as palavras são refúgios teóricos para nos refugiar da prática. É porque a palavra é a coisa mais prática que existe. Nós, quando estávamos em São Domingos de Benfica, tínhamos uma vizinha. E aí a igreja era bem pequenina, como disse, era metade deste palco. E às vezes tínhamos problemas de eletricidade, chegámos a pedir eletricidade, e a vizinha deu e tal. Mas depois a igreja começou a ter mais pessoas e quando saímos da igreja fazíamos algum barulho. Não é como as igrejas aqui que têm espaço, no sentido em que não tem um vizinho em cima. Então, e ela começou a sentir-se incomodada com a juventude, com as crianças ao sair da igreja. E ela, uma vez zangada comigo, disse: não, ainda por cima vocês saem da igreja e saem da igreja a rir. E eu percebo. Porque no catolicismo o ênfase é aquilo que é o mistério que eu não entendo. E como eu não entendo, eu não posso reagir com firmeza, com certeza, com alegria a uma coisa que está além do meu entendimento. Por isso é que no catolicismo, nós devemos perceber isto acerca do nosso país, porque nós, mesmo que não sejamos católicos na religião, nós muitas vezes somos culturalmente católicos e não nos apercebemos disso. Para nós a religião, em Portugal, a religião é uma coisa séria. Não é suposto a pessoa sair a sorrir da igreja. Isso é sinal que aquilo não é uma religião séria. Era isso que ela me estava a demonstrar. Se vocês fossem uma religião séria, não saiam da igreja bem dispostos. Agora, eu não estou a dizer que as pessoas têm de sair a rir da igreja, não é? Nós também não saímos a rir à gargalhada. Mas como para nós a ênfase está na palavra e nós respondemos com o cérebro, para nós é normal que ao sairmos da igreja possamos trazer uma expressão de satisfação. Eu entendi aquilo que foi revelado. Eu respondo àquilo que foi revelado. No catolicismo a ideia é: não fales muito sobre o assunto, porque quanto mais falas, mais estragas o sagrado da coisa. Sabem que essa é uma das coisas que os católicos romanos têm dificuldade em compreender nós cristãos evangélicos. Nós falamos demais, nós cantamos demais, nós queremos converter as pessoas. Em algumas igrejas até dançamos, fazemos 30 por uma linha. E eles dizem: isto não é sério. Porque religião que é séria, as pessoas saem contidas e até preferem não falar muito sobre o assunto. Porque quanto menos se fala, mais parecido é com uma fé onde nós não estragamos o mistério com as palavras. No catolicismo, as palavras servem para atrapalhar. No protestantismo, as palavras são um reflexo de que nós tivemos um encontro com Jesus Cristo. E por isso é que nós não podemos perder a nossa obsessão pela palavra. É óbvio que o mundo nos vai achar chatos, vai nos achar extrovertidos demais, não sabemos estar calados, vai-nos chamar proselitistas, mas isso é apenas sinal de que nós somos criaturas guiadas pela palavra, porque a palavra se fez carne. E sabemos desta história toda através da palavra escrita. E é aqui que nós devemos continuar.